No dia 8 de setembro de 2010, um perfil do Twitter até então completamente desconhecido, chamado 032886, publicou seu primeiro tweet. A mensagem dizia: "I'm on the right track, baby. I was born this way." Qualquer pessoa que não tenha vivido embaixo de uma pedra reconhece imediatamente essa frase. São versos da música Born This Way, de Lady Gaga. A canção foi, e continua sendo, extremamente popular. Ela é um dos maiores sucessos da carreira de Gaga. Para muitos fãs, é a música definitiva da artista. Então, à primeira vista, um usuário aleatório do Twitter postando um trecho da letra não parece nada demais. Quase irrelevante. Certo? Errado. Porque esse tweet, publicado em setembro de 2010, apareceu 5 meses antes de Born This Way ser oficialmente lançada. Ou seja, aquele perfil misterioso conhecia a letra antes mesmo de o mundo saber que a música existia. Como isso é possível? Apesar de a canção só ter sido lançada no ano seguinte, não demorou muito para que esse tweet pudesse ser oficialmente ligado a Lady Gaga. Apenas 4 dias depois, em 12 de setembro de 2010, aconteceram os MTV Video Music Awards. Naquela noite, após vencer o prêmio de vídeo do ano, Lady Gaga subiu ao palco e anunciou o nome de seu novo álbum, Born This Way. Tecnicamente, o tweet havia sido publicado apenas 4 dias antes de a letra ser mencionada publicamente. Mesmo assim, a pergunta continua: como aquele perfil sabia? E isso não foi tudo. No dia 9 de setembro, apenas um dia depois do primeiro tweet, o mesmo perfil publicou uma mensagem muito mais longa. O post continha 2 parágrafos retirados de um guia do Walker Art Center, em Minneapolis. O texto descrevia uma obra de arte de 1987, intitulada Vanitas, Flash Dress for an Albino Anorectic. Essa obra aborda questões relacionadas ao consumo da moda feminina e ao corpo. Fala sobre a associação entre mulheres e carne, e sobre a ideia de que você é o que você veste, um conceito recorrente na sociedade ocidental. E a obra descrita nesse texto é, literalmente, um vestido feito de carne. Soa familiar? O perfil tweetou sobre um vestido de carne 3 dias antes de Lady Gaga comparecer ao VMA, vestindo exatamente um vestido feito de carne. Um look que se tornaria possivelmente o momento mais icônico da carreira dela, além de um dos momentos mais famosos da história da moda. Sozinho, esse tweet sobre a obra de arte poderia até ser considerado uma coincidência. Mas, quando colocado lado a lado com o tweet contendo a letra de Born This Way, fica claro que o perfil estava referenciando, antecipando ou até prevendo a aparição de Gaga no VMA. E tem mais um detalhe curioso. O nome aparentemente aleatório do perfil, 032886, pode ser lido como uma data no formato americano, 28 de março de 1986. A data de nascimento de Lady Gaga. Depois desses tweets iniciais, a conta ficou em completo silêncio. E assim permaneceu por quase 2 anos. Até que, em 23 de maio de 2012, o perfil 032886 voltou a postar. E esse novo tweet era muito mais enigmático do que tudo o que havia sido publicado antes. A frase dizia: "The truth is in my red lipstick." A verdade está no meu batom vermelho. Apesar de a conta ter permanecido praticamente desconhecida por cerca de 2 anos, foi só depois desse tweet que os supostos poderes quase divinatórios do perfil 032886 começaram de fato a chamar a atenção. Cerca de 10 minutos após a publicação do enigma do batom vermelho, um usuário chamado Dark Clam fez uma postagem no Gaga Daily, um fórum de fãs totalmente dedicado a Lady Gaga. O usuário escreveu:
Não sei se isso é alguma coisa, mas em 2010, 2 dias antes do VMA, quando Lady Gaga anunciou Born This Way, essa conta do Twitter tweetou a letra de Born This Way. E 10 minutos atrás, eles tweetaram de novo. É interessante, porque eles sabiam a letra antes mesmo de Gaga cantar no VMA. E agora, tweetaram isso. E, como dá para imaginar, essa postagem rapidamente explodiu no fórum. Comentários começaram a surgir imediatamente. A conta também passou a ser compartilhada em outros fóruns de cultura pop, como a TRL e Pop Justice, além de circular entre fãs no próprio Twitter. Mas o Gaga Daily se tornou, sem dúvida, o principal centro da discussão sobre o enigma do batom vermelho. Alguns fãs acreditaram imediatamente que Red Lipstick seria o nome do próximo single principal de Lady Gaga. E tinham certeza de que o tweet era novamente um trecho de letra, exatamente como havia acontecido com Born This Way. Porém, outros fãs foram muito além. Para eles, o tweet não era apenas uma letra. Era o início de uma caça ao tesouro. Durante a era Born This Way, Lady Gaga usou batom vermelho com frequência. Isso pode ser visto na capa do álbum, assim como na capa do single, The Edge of Glory. Alguns fãs passaram a acreditar que o perfil estava se referindo diretamente a essas capas, e por isso começaram a procurar a verdade nelas. Literalmente. Os Little Monsters, determinados a decifrar o enigma, começaram a dar zoom nas capas de Born This Way e The Edge of Glory, analisando cada pixel do batom vermelho de Lady Gaga. Eles procuravam qualquer coisa, e algo eles encontraram. Ou, pelo menos, acreditaram ter encontrado. Muitos Little Monsters passaram a afirmar que, ao dar zoom na capa de The Edge of Glory, era possível ver os números 6 e 8 escondidos nos lábios de Gaga. Um possível código. Algumas postagens também afirmavam ter encontrado números no batom da capa da edição especial de Born This Way, mas essas evidências eram consideradas bem mais fracas. 2? 1? Ou apenas 2 borrões? Sinceramente, nenhum dos dois. Mas, quanto aos números 6 e 8 na capa de The Edge of Glory, os fãs tinham certeza. Para ser justo, embora o número 8 pareça um pouco forçado, o 6 realmente pode ser visto. Mas, afinal, o que 6 e 8 significariam? Rapidamente, os fãs se apegaram à ideia de que se tratava de uma data, 8 de junho. Uma data que cairia cerca de 2 semanas depois do tweet do batom vermelho. Alguns acreditavam que algo novo seria lançado nesse dia. E vamos ser honestos. Quando mais seu artista favorito faz você procurar a data do próximo lançamento nas rugas da boca em uma foto? Mesmo com muitos fãs acreditando na teoria da data, o que exatamente aconteceria no universo Gaga naquele dia era motivo de discordância. Para alguns, o formato dos números reforçava a ideia de que Red Lipstick seria o nome do próximo single de Lady Gaga, com lançamento marcado para 8 de junho, e que o tweet funcionava como uma pista dupla. Outros acreditavam que os números não indicavam música nova, mas sim um produto. Uma teoria bastante popular era a de que Red Lipstick seria o nome de um perfume que Lady Gaga supostamente estaria desenvolvendo naquela época. Já outros fãs especulavam que Gaga lançaria um novo batom da MAC, marca com a qual ela já havia colaborado anteriormente, e que dentro da embalagem do batom estariam escritas as letras de uma nova música. Ou seja, a verdade estaria literalmente no batom vermelho. Existiam ainda teorias sobre o tweet, a conta e os números que eu nem consigo explicar, simplesmente porque eu não as entendo. Mas os Little Monsters pareciam bastante confiantes de que aqueles números significavam alguma coisa. Nem todo mundo, porém, estava convencido. Alguns comentários eram bem mais céticos. Ok, isso já é demais. Primeiro, não existe 6 nem 8 nessa imagem. Desculpa te decepcionar, querida,
Mas eu duvido que a Gaga fosse bancar a Indiana Jones e esconder algum código criptográfico no batom de uma foto feita tanto tempo atrás. Nós não podemos ler demais em cada pequena coisa que ela faz ou diz. Mesmo assim, apesar do ceticismo, os fãs continuaram cavando mais fundo. E logo encontraram tweets antigos da própria Lady Gaga em que ela usava a expressão Red Lipstick. Um dos mais citados foi um tweet de 2011, no qual, ao responder um fã que perguntava como ela estava, Gaga disse: "Estou me sentindo ótima. Acabei de fazer yoga em Singapura. Red lipstick por todo lado." Curiosamente, nesse tweet, Gaga capitalizou tanto Red quanto Lipstick, como se fosse um título, da mesma forma que a conta misteriosa havia capitalizado Red Lipstick, assim como havia feito anteriormente com Born This Way. Nos fóruns, fãs também compartilharam outras menções a Red Lipstick, ou até apenas Lipstick, encontradas durante a Monster Ball Tour e a Born This Way Ball. Tonight is about creating compassion. So one layer of lipstick for compassion. A layer of lipstick for equality. A layer of lipstick for love. And I'll do one more layer for the safety of Japan. Mas, sendo justo, Lady Gaga mencionar batom vermelho, ou batom em geral, não é exatamente surpreendente. Isso fazia parte da estética da era Born This Way e da estética dela como um todo. Um fã, especialmente dedicado a desvendar o mistério do batom vermelho, chegou a criar uma apresentação inteira sobre Dot, que era o nome da conta naquela época. Nessa apresentação, ele compilou todas as informações e teorias em um único documento. E enquanto as antigas menções de Lady Gaga ao batom vermelho continuavam sendo dissecadas e analisadas, os Little Monsters ainda não sabiam que uma nova referência ao batom vermelho, dentro do universo Gaga, estava prestes a surgir. No dia 25 de maio de 2012, algo aconteceu que fez a comunidade de fãs entrar em colapso. O produtor musical Fernando Garibay, que havia trabalhado tanto em The Fame Monster quanto em Born This Way, publicou um tweet dizendo: "Batom vermelho, de fato. Mas o que isso significa?" Os fãs enlouqueceram. Para muitos que até então estavam céticos, aquele tweet pareceu confirmar a legitimidade da conta criptografada. A mensagem de Garibay foi rapidamente compartilhada em fóruns que já discutiam o mistério do perfil, gerando reações mistas. Confusões à parte, para muitos fãs, o tweet de Garibay solidificava uma teoria específica. Red Lipstick seria uma nova música de Lady Gaga, presumivelmente uma faixa na qual ele próprio teria trabalhado. E, possivelmente, com lançamento marcado para o dia 8 de junho. No entanto, o 8 de junho chegou. E nenhuma música chamada Red Lipstick foi lançada. Alguns fãs decidiram investigar mais a fundo a própria conta. Os fãs perceberam que a conta misteriosa havia sido criada em 8 de junho de 2010. A mesma data em que Lady Gaga lançou o videoclipe de Alejandro. Para onde quer que se olhasse, parecia haver alguma conexão com Gaga. Isso incluía não apenas as datas, mas também as fotos de perfil e os nomes usados pela conta. Durante todo o período em que esteve ativa, a conta mudou frequentemente tanto a foto de perfil quanto o nome exibido. E como essas mudanças aconteceram tantas vezes, não é possível analisar todas, especialmente porque muitas não foram arquivadas. Portanto, só existe uma quantidade limitada de informações disponíveis. Ainda assim, de acordo com o que foi possível encontrar online depois que a conta viralizou, as fotos de perfil
frequentemente pareciam fazer referência a elementos ligados a Lady Gaga. Em um momento, por exemplo, a imagem de perfil era um unicórnio, possivelmente fazendo alusão ao unicórnio que se tornou um símbolo recorrente durante a era Born This Way. Outro momento curioso aconteceu quando a conta mudou sua foto para o que parecia ser um quadrado totalmente preto. No entanto, um fã pegou essa imagem e aumentou a exposição. E então, duas linhas misteriosas surgiram. Essas linhas coincidiam perfeitamente com a parte traseira da motocicleta de Lady Gaga, presente na capa padrão do álbum Born This Way. Houve, é claro, alegações de que essa imagem teria sido falsificada ou criada por uma conta não oficial. Além disso, existiram outros momentos em que a conta mudou sua foto de perfil e os fãs descobriram rapidamente a origem da imagem, percebendo que ela não era tão exclusiva quanto parecia inicialmente. Isso levou muitos a acreditarem que a conta poderia estar apenas trollando os fãs. Ainda assim, talvez mais interessantes do que as fotos de perfil fossem os nomes que a conta utilizava. Quando foi descoberta pela primeira vez, o nome exibido era Dot. Esse foi o nome pelo qual a conta ficou conhecida e, inclusive, é o nome que ela mantém até hoje. Uma teoria comum era de que Dot seria uma referência a O Mágico de Oz, sendo uma abreviação de Dorothy. O Mágico de Oz já havia sido associado a Lady Gaga antes. Há relatos de que Gaga teria recebido um par de sapatos de rubi de presente de aniversário. Então, não era uma suposição totalmente aleatória imaginar que uma conta ligada a Gaga estivesse fazendo referência ao filme. Outra teoria interessante sobre o nome Dot envolvia um tweet que Lady Gaga publicou em 22 de maio de 2012, que dizia: "Eu não consigo parar de escrever música. É uma doença." Esse tweet foi publicado um dia antes do tweet do batom vermelho da conta Dot. Os fãs passaram a analisar cuidadosamente a capitalização das letras na mensagem de Gaga, especialmente o N, questionando se aquilo poderia estar conectado a conceitos como dot, ant e antidote. Muitos acreditavam que a conta e o tweet de Gaga estavam sugerindo um antídoto metafórico para essa doença metafórica que ela mencionava. Talvez um tema central de um projeto futuro. Olhando em retrospecto e assumindo que Dot fosse uma conta legítima, a interpretação de que Dot significava Dorothy provavelmente faz mais sentido, especialmente considerando que a iconografia de O Mágico de Oz seria usada mais tarde na era art pop. Talvez mais uma previsão correta, ou informação interna. Embora Dot tenha sido o nome mais conhecido, em determinado momento a conta também usou o nome Salavi. Os fãs acreditavam que isso era uma referência a Rose Salavi, o alter ego feminino do artista Marcel Duchamp. A apresentação detalhada mencionada anteriormente destacava que Gaga demonstrava interesse em Duchamp naquela época, já que havia feito referências ao artista e à sua obra anteriormente. Como dá para perceber por toda essa quantidade de teorias e especulações, a conta criptografada havia capturado completamente a atenção do fandom. Para se ter uma ideia do nível de obsessão gerado pelo mistério de The Truth is in My Red Lipstick e pela conta Dot, até o dia 28 de maio, apenas 5 dias após a criação da thread no Gaga Daily, o tópico já acumulava 161 páginas de comentários. Embora tenha sido em 2012 que a conta realmente explodiu e cativou a comunidade com seus tweets estranhos e muitas vezes precisos, descobriu-se depois que o tweet "I'm on the right track, baby. I was born this way" não havia sido o primeiro tweet da conta. Após ganhar popularidade, vários fãs afirmaram que já conheciam o perfil há algum tempo. Segundo esses relatos, antes mesmo do tweet sobre Born This Way, a conta já teria compartilhado outras informações sobre Lady Gaga antes de elas serem anunciadas ou lançadas oficialmente. Isso incluiria imagens inéditas, além do que ficou conhecido como o Puke Film ou Vomit Interlude.
um vídeo interlúdio da Monster Ball Tour. A conta teria vazado esse interlúdio em uma página do Vimeo, presumivelmente em alta qualidade, ou, pelo menos, em um formato que deixava claro que não se tratava apenas de alguém filmando uma tela durante o show. Embora esse vídeo não esteja mais disponível, a suposta página do Vimeo da conta ainda existe. E, com base em tweets compartilhados na época, tudo indica que os relatos sobre o vazamento do vídeo e de outras imagens inéditas eram verdadeiros. Curiosamente, a localização exibida na página do Vimeo da conta estava definida como Over the Rainbow, mais uma possível referência ao Mágico de Oz. E, talvez, mais uma pista antecipando elementos que Gaga usaria futuramente. Após o tweet criptográfico do batom vermelho viralizar, Dot continuou publicando mensagens misteriosas ao longo do lançamento de Art Pop. Em alguns momentos, a conta chegou até a interagir com outros usuários, enquanto os fãs seguiam tentando decifrar cada palavra postada. No entanto, em algum ponto, parece que o dono da conta voltou e apagou a grande maioria dos tweets publicados depois do enigma do batom vermelho. Apenas alguns tweets específicos permaneceram no perfil. Curiosamente, os principais tweets criptográficos não foram apagados após essa limpeza. Quanto às mensagens enigmáticas mais recentes encontradas pelos fãs, pareciam, às vezes, um pouco forçadas. Poucas eram tão diretas quanto o tweet de Born This Way ou a referência ao vestido de carne. Mesmo assim, os fãs continuaram tentando encontrar sentido nos enigmas de Dot. 5 dias após o enigma do batom vermelho, Dot publicou um tweet sobre o mito grego da Medusa, frequentemente adotada como símbolo da raiva feminina. Esse tweet poderia estar fazendo referência à influência da mitologia grega no então ainda inédito álbum Art Pop, especialmente porque Medusa é citada na letra de uma das músicas. Além disso, Art Pop também traz a faixa Donatella, uma homenagem à lenda da moda Donatella Versace. E o logotipo da Versace é a Medusa, mais uma possível solução para o enigma de Dot. Mais tarde, em 3 de junho de 2012, Dot tweetou: "Meu rosto é a sua fortuna." Essa frase pode ser uma referência a uma obra da artista Barbara Kruger, que apresenta exatamente essa mesma frase. Pode parecer uma conexão estranha, mas o perfil poderia estar sugerindo a estética da era Art Pop, já que muitas comparações foram feitas entre a capa do álbum e as obras de Kruger. A conta continuou tweetando de forma esporádica nos meses seguintes, com 2 tweets mencionando Art Pop e suas possibilidades infinitas. Nesse ponto, o título Art Pop já era conhecido, e a própria Gaga já havia dito a alguns fãs no site Little Monsters que o álbum falava sobre possibilidades. Ou seja, isso não era exatamente uma novidade. Porém, a expressão Endless Possibilities parecia nova, levando alguns fãs a acreditar que esse poderia ser o título de uma música. No fim, tudo indica que o tweet era apenas uma expansão de um dos temas centrais de Art Pop. Após esses tweets, a conta ficou inativa por quase um ano inteiro. Até que, em 5 de novembro de 2013, Dot retornou com 2 tweets consecutivos. O público é infinitamente superior ao lixo que lhe é servido diariamente. As massas sempre souberam onde encontrar a verdadeira poesia. O mal-entendido surgiu inteiramente através desses intermediários da cultura que se colocam entre o criador e o público. Essas frases são citações do artista surrealista Salvador Dalí, retiradas de um panfleto que ele escreveu e que foi jogado de um avião sobre Manhattan em 1939. Dalí escreveu o panfleto após sentir que sua visão criativa havia sido sabotada pelo Comitê da Feira Mundial de Nova York, que rejeitou um elemento do seu projeto, tornando-se, segundo ele, os intermediários da cultura. E aqui surge uma conexão interessante com Lady Gaga.
No mesmo dia em que a conta publicou essas citações de Dali, foi anunciado que Lady Gaga estava rompendo com seu empresário, com quem trabalhava havia 6 anos. Na época, fontes afirmaram que o motivo da separação eram diferenças criativas. Embora o tweet de Dot tenha sido publicado depois das matérias sobre o rompimento, fica a dúvida. Será que Dot estava expandindo simbolicamente essa narrativa? Talvez sugerindo que o empresário era o intermediário que estava se colocando entre Gaga, sua arte e o público? Novamente, isso é apenas uma teoria. Talvez você esteja se perguntando qual foi exatamente o elemento da exposição que o comitê rejeitou. Era uma imagem de Vênus, inspirada em O Nascimento de Vênus, de Botticelli, mas com a cabeça substituída pela de um peixe. Na obra final, Vênus aparece, mas sem a cabeça de peixe, como Dali originalmente planejou. E isso é especialmente interessante para quem conhece arte pop. Para quem não conhece, o álbum possui uma música chamada Vênus, e a deusa foi um motivo recorrente durante toda a era, com Gaga frequentemente se vestindo como ela. Além disso, art pop teve um lançamento bastante conturbado, com várias ideias que nunca chegaram a se concretizar, incluindo um clipe para Vênus. Então, com esse tweet surgindo logo após a troca de empresário e uma semana antes do lançamento do álbum, será que a conta estava insinuando que a visão artística de Gaga havia sido alterada ou censurada nos bastidores? Apenas uma teoria. Dot então desaparece. Depois dos tweets de pouco antes do lançamento da art pop, a conta entrou em silêncio absoluto. E assim permaneceu por quase 4 anos. Até que, em 3 de setembro de 2017, Dot voltou, postando apenas um emoji com expressão travessa. Na época, essa sequência de emojis foi interpretada como uma referência ao produtor Blood Pop, que havia trabalhado em Joanne e depois produziria o álbum Chromatica, lançado em 2020. Acredita-se que Gaga começou a trabalhar em Chromatica logo após o fim da Joanne World Tour, em fevereiro de 2018. Ou seja, a conta poderia estar sugerindo que mais músicas produzidas por Blood Pop estavam a caminho. Esse tweet com emoji foi a última coisa que Dot publicou. Durante esse período, a conta também mudou sua foto de perfil. Em algum momento, passou a usar PETGA, a versão etérea de Gaga presente no app de art pop. E é assim que o perfil permanece até hoje. Apesar de muitas conexões com Gaga poderem ser teoricamente traçadas ao longo dos tweets, The Truth is in My Red Lipstick continua sendo um mistério não resolvido. Com o passar dos anos, o consenso entre os fãs se consolidou. Red Lipstick seria uma música inédita de Lady Gaga, que chegou a existir, mas acabou sendo engavetada. Em novembro de 2022, 10 anos após o tweet, um usuário chamado ChrissyBot, no Gaga Daily, compartilhou uma foto de uma página do livro que acompanhava a edição Super Deluxe de The Fame Monster, lançada em 2009. Na página estava escrito: Café e um cigarro na Dinamarca, fazendo esculturas de cabelo, compondo música. Eu poderia encontrar verdades neste batom vermelho o dia todo. As alegrias de uma moça. O usuário sugeriu que Red Lipstick poderia ter sido uma música descartada da era The Fame Monster, se essa música teria sido retrabalhada para art pop, explicando os tweets de 2012, ou se a conta apenas estava fazendo referência a ela. Ninguém sabe. Mas, uma década depois, essa se tornou a teoria mais aceita pelo fandom. Mesmo com a maioria dos tweets tendo explicações plausíveis, uma pergunta permanece: quem era Dot? Ao longo dos anos, várias teorias surgiram. Alguns acreditavam que a conta pertencia a alguém da House of Gaga, a equipe criativa da artista, tentando gerar expectativa para projetos futuros. Outras teorias envolviam alienígenas. E, sinceramente, nesse ponto, nem dá para descartar totalmente.
Também houve a teoria de que a conta estaria ligada ao site Proper Gaga, mas isso foi desmentido pela própria Dot em um tweet depois apagado. A teoria mais popular, porém, sempre foi a mesma. Lady Gaga era a própria Dot. Desde o início, muitos fãs acreditaram que Gaga estava se comunicando secretamente com eles. E considerando o histórico de Gaga com redes sociais, ela foi, por muito tempo, a pessoa mais seguida do Twitter. Essa teoria não parece impossível. Além disso, muitas das referências usadas nos tweets exigem um nível elevado de conhecimento artístico, como Dalí e Barbara Kruger. Ainda assim, a conta também pode ter sido uma farsa muito bem construída.